Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27/2, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 2. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Finalizamos o livro de Deuteronômio, encerramos o Pentateuco e agora vamos começar o livro de Josué, não é? E o livro de Josué é da sua própria autoria, possivelmente, né? E Josué, na verdade, o nome dele era Oséias, que significa, no hebraico, salvação. Mas Moisés chamava ele de Josué, que significa o Senhor salva, né? Então, nós vamos ver que Jesus é a forma grega do nome de Josué, tá? Josué, ele estava mais ou menos com uns 80 anos quando eles entraram na Terra Prometida, né? Quando ele fez os israelitas entrarem à Terra Prometida. E nós vamos ver que, diferente, né, de Moisés, que Deus o chamou e já colocou ele para exercer o ofício, Josué não. Josué, ele foi preparado dia após dia por Deus para ser o sucessor de Moisés. E nós podemos ver a trajetória de Josué muito linda. Por quê? Porque ele foi escravo, depois ele foi liberto, ele foi desterrado, né? Saiu da terra do Egito, ficou sem terra. Ele foi um general de um povo nômade que não tinha, sabe, equipamento, não tinha, na verdade, nenhuma forma de ser um povo conquistador, mas nós vamos ver que Josué vai testemunhar muitos milagres, desde a saída, as pragas do Egito, a saída da terra do Egito, o mar vermelho se abrindo, a provisão, a nuvem, a coluna de fogo. Josué, ele passa por todo este processo. Josué e Caleb vão espionar a terra prometida e somente os dois permanecem de uma geração, né, que duvidou de Deus. Então é este Josué, essa pessoa extraordinária, né, que vai liderar agora o povo. No final dos dias de Moisés, Deus diz a Moisés: Moisés, anima Josué, porque ele vai fazer esse povo herdar a terra prometida. E você sabe, né, Moisés, como esse povo é. Exatamente, né? Então nós vamos ver que o livro de Josué, ele vai nos contar um período de história de aproximadamente 30 anos, né? E o Pentateuco, ele vai ser o pano de fundo, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Sempre vamos ver o livro de Josué remeter, né, ao Pentateuco. E nós podemos ver que o livro de Gênesis fala da criação, o Êxodo já vai falar da escravidão, né, do povo no Egito, período de escravidão, mas a promessa de liberdade. Levítico vai preparar o povo para o culto a Deus, o ministério levítico, sacerdotal. Número e Deuteronômio vai proporcionar uma estrutura de nação, uma estrutura cívica, com tudo organizado. Sabe para quê? Para o que vamos experimentar no livro de Josué, né? Então, capítulo 1 diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhe dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Que coisa preciosa, não é?
Eu fico olhando para essa expressão de Deus para com Josué e eu penso, né, como ela foi preciosa nos momentos de angústia. Josué deve ter parado e relembrado esse dia memorável que Deus disse para ele que não o deixaria, nem o desampararia, né? Mas falou para ele: seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma das coisas que me chama muito a atenção é quando Deus fala para ele tão somente ser forte e corajoso. E aí a gente pensa, corajoso para enfrentar os inimigos? Não, corajoso para ter cuidado de fazer tudo o que a lei que Moisés deixou fosse cumprida, que fosse ordenada. Não era para ele se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E isso é para quem é corajoso. Tá aqui o segredo de Josué, de toda perseverança, de toda garra, de aos 80 anos comandar um povo num tempo de conquista. O segredo dele era meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E Deus disse a ele: tudo o que você fizer, você vai ser bem-sucedido, porque eu vou te prosperar no teu caminho. A mesma promessa Deus tem para nós. Vimos em Deuteronômio: se atentamente olharmos, cuidarmos em cumprir as leis de Deus, seremos abençoados aqui nessa terra, né? E aí vai começar a preparação para a travessia do Jordão. Então deu ordem Josué aos principais do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para entrares na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas. Lembra dos Rubenitas? Os Rubenitas eram os da tribo de Rubens, né? Os Gaditas e a meia tribo de Manassés, que já tinha herdado a terra do outro lado do Jordão, né? Lembrai-vos do que ordenou Moisés, o teu servo. O Senhor vosso Deus vos concedeu descanso a vós nesta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu. Porém, vós, todos os valentes, passarão armados na frente dos vossos irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos. Foi este a ordem de Moisés. E nós vamos ver que prontamente os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés vão cumprir tudo isso, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 2, Josué manda espias a Jericó. E eles são recepcionados por Raabe, nada mais, nada menos do que uma prostituta. Olha só, de Sitim enviou José, filho de 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondidos 2 homens e disse: verdade é que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde era.
Havendo de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, para que os alcance. Ela, porém, os fez subir ao eirado, ou seja, na parte de cima do telhado, né? Uma parte entre o telhado e umas madeiras de sustentação do telhado. E foram aqueles homens após os espias, né? Diante da notícia dela, havendo saído, após ele fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. Olhe só o que Raabe disse. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, e de como saíste do Egito, e o que fizeste os 2 reus amorreus, a Og, que estava além do Jordão, os quais destruíram. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, em que ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, assim como usei de misericórdia para convosco também, dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis em vida o meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos, a minha irmã, com tudo que detém, e os livrarei a vossa vida da morte. Então lhes disseram o homem: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava no muro da cidade. Então disse: ide ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 3 nós vamos ver a passagem do Jordão. Amanhã nós vamos aprender um pouco mais dessa conquista do povo, né? Desse novo momento que o povo está experimentando. Não esquecendo os próximos capítulos que vamos ver da família de Raabe. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, Senhor. A nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.